Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Gente, então assim, eu havia solicitado algumas atividades para vocês nas metas 1, 2 e 3 de literatura e agora chegou o momento de realizar estas correções, certo? Então, hoje eu vou passar algumas orientações para vocês de como é que nós devemos proceder. Vejam comigo, eu pedi para que vocês produzissem um estandarte com foco no romantismo, tá? Aí vocês podiam escolher qual romantismo vocês teriam como motivo de trabalho. Poderia ser o alemão, o francês ou o inglês. E também disse a vocês que estes estandartes eles deveriam ser produzidos com as características da escola literária escolhida por vocês. Pedi para que vocês desenhassem, que vocês usassem cores, que vocês reciclassem materiais, tudo aquilo que vocês tivessem em casa disponíveis para ser usado no trabalho, tá? E também disse que não precisava ser feito em tamanho grande e a medida ali uma folha de papel sulfite. Então agora eu quero pedir para vocês anexarem esses estandartes, as fotos desses estandartes do Iônica, para que eu possa fazer a correção, tá, pessoal? Outra coisa, eu também pedi para vocês produzirem um mapa mental de cada um dos romantismos, tá? Ou seja, do romantismo alemão, do francês, do inglês. E todos vocês deveriam fazer esses 3 itens, ou seja, um mapa sobre o romantismo alemão, um sobre o inglês e outro sobre o francês. E isso para que vocês também produzissem com capricho, com organização e com qualidade. E também agora eu vou pedir para que vocês façam, tá? Esse trabalho organizado, bem feito e mais. Eu preciso que vocês anexem esses trabalhos lá no Iônica para que eu também possa fazer a correção, certo, gente? Para quem ainda não fez, tá? Vou deixar aqui sugestões de como é que mais ou menos que vocês podem fazer esse trabalho. Aqui eu tenho no parnasianismo e o de vocês é sobre romantismo, mas só uma base de como mais ou menos esse trabalho deve estar esteticamente falando, tá? Mais um aqui, romantismo no Brasil. Então, vejam que vocês também podem usar isso daqui como um modelo para vocês produzirem o trabalho de vocês. Mais um exemplo, gente. Então, eu vou estipular para vocês até sexta-feira para que vocês anexem esse trabalho, tá? Lá no Iônica para eu corrigir. Então, hoje é dia 13, tá? Então, até dia 18, vocês precisam anexar, até dia 18 de abril, vocês precisam anexar esses trabalhos lá no Iônica para eu poder fazer a correção, certo, pessoal? Estou aguardando a devolutiva de vocês. E aqui eu apresento para vocês a meta 3 do Caderno Mais. Então, eu deixei para vocês algumas dessas atividades, eu já corrigi com vocês em sala, que falava sobre Goethe e falava também sobre Vitor Hugo, mas como nem todos estavam em sala, eu vou fazer a correção de alguns aqui com comentários e depois vocês vão verificando se está de acordo com aquilo que vocês responderam, certo? Então, questão 1, resposta A, questão 2, a E, a 3, a A e a questão 4, que diz assim, Newton naquela noite, Newton, daquela de Goethe, mais tarde desenvolvida por Schopenhauer. Enquanto Newton se baseia nas leis da física para tratar do fenômeno da cor, Goethe e Schopenhauer, segundo o texto, vão além da física para abarcar outras dimensões do fenômeno. Tá? Na opinião do autor, como devem ser compreendidos os diferentes caminhos tomados por Newton e Goethe no exame do fenômeno da cor? Então, o autor não enxerga como necessariamente excludentes os pontos de vista apresentados. Podendo olhar de Goethe, Schopenhauer e Newton, os quais se baseiam em critérios e métodos distintos, tá? Contribuir para diferentes análises sobre o fenômeno. Então, são diferentes olhares sobre o mesmo fenômeno, tá? Por isso que
o resultado não é o mesmo, uma vez que eles se baseiam em critérios e métodos diferentes. Romantismo inglês e francês aqui, pessoal. A participação de Victor Hugo na história, porém, se deu quase exclusivamente através da palavra oral ou escrita. Por que, ao se conhecer a vida de Victor Hugo, se conhecia a história da França? Gente, as duas histórias, elas se aproximam muito pelo fato de Victor Hugo, ao se conhecer a história de vida de Victor Hugo, se conhecia a história da França pela grande participação que o autor teve nas questões sociais, políticas e históricas, tá? Então, ele tem um histórico na vida pública e coletiva da França. Por isso que, ao conhecer a vida de Victor Hugo, também conhece a história da França, porque ele era muito ativo nesse quesito, tá? Então, como Os Miseráveis, romance mais famoso de Victor Hugo, se relaciona com a questão da história da literatura? Então, Os Miseráveis, gente, apresenta de pano de fundo as profundas mudanças sociais, econômicas e históricas da França no século XIX. Apesar de ser um romance e de se valer de recursos fictícios, bem fantasiosos e imaginativos, também apresenta o cenário político da época. Lembrem lá que nesta obra nós contamos a história de Jean Valjean, tá? Roubou um pão para alimentar a família, acabou sendo preso e ficou muitos anos na prisão. Então, veja que esta obra, ela está muito ligada ao cenário político da época. Na introdução de O Corcunda de Notre Dame, Victor Hugo afirma o motivo de ter escrito o romance. A motivação foi o quê, gente? Investigar sobre o homem que havia escrito aquelas letras.